De ótima segunda-feira a todos os meus queridos, que a benevolência do Criador os alcance, onde vocês colocarem as plantas dos pés. Assim conforme o Criador prometeu a Moisés, depois confirmou essa promessa a Josué, e está nos confirmando nesta manhã de segunda-feira, que onde vocês colocarem as plantas dos pés é território santo e será entregue a vocês. Vocês terão domínio e controle, vos será dado, né? Desta manhã nós estamos recebendo aquilo que foi promessa de Moisés, confirmada a Josué, e hoje o Criador, ele testifica no nosso coração. Para essa segunda-feira nós vamos começar vestindo a armadura do Criador, né? A Efésios 6:10. Irmãos meus, aleluia, fortalecei no Criador e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de alma para que vocês possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de alma para que possais resistir o dia mau, e havendo feito tudo, ficai firmes, inabaláveis. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de alma, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos. E por mim, para que me seja dado, ao abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente como me convém falar. Paz seja com os irmãos e amor com fé da parte de Al, Pai e do Salvador Yahshua Mashiach. A graça seja com todos que amam nosso Salvador Yahshua Mashiach com sinceridade nessa nova semana. Assim seja, queridos. E se contra ti projetarem o mal e armarem ciladas, certamente não obterão êxito. Queridos, eu quero iniciar você essa semana, já iniciou o inimigo já levantando. Então, eu quero que vocês entendam. Quando o inimigo começa a manifestar com ataques espirituais, isso significa que você está no caminho certo. Isso significa que você está recebendo aquilo que foi determinado pelo Criador. E o inferno vai tentar te paralisar de alguma forma de tomar posse daquilo que é seu por direito. Mas eu quero dizer para vocês que vocês têm que levantar contra-ataque, né? Nossa luta não é contra sangue e carne, mas é contra principados e potestades. Quando o inferno se levanta é porque já perdeu. Você tem que lembrar que o diabo, o inimigo das nossas almas, o adversário das nossas almas, aquele que procura nossas almas, ele não tem moradia, ele fica circulando ao redor da terra, né? No livro de Jó fala que o diabo, ele fica circulando ao redor da terra. Para quê? Para encontrar pouso, repouso. Ele é tipo encostado, né? Então ele fica tentando achar um hotel, uma casa, um lugar, um coração para hospedar. Como é que você vai se preparar para se defender contra a astuta do inferno? Você vai limpar o seu coração de toda mágoa, de toda raiva, de tudo aquilo que, mesmo que você tenha direito de ficar com raiva, mesmo que você tenha direito de ficar com mágoa de certas circunstâncias ou situações, ainda assim, você vai liberar o perdão, e ainda assim, para que você não seja um hospedeiro de encosto maligno. Entende? O diabo está aí, usando os seus escravos, tirando os seus escravos, seus cavalos, né? Fica fazendo o quê? Fazendo o que ele manda, circulando na terra, procurando moradia, procurando encostar, procurando hotel, hospedeiro, mas aqui não. Declara, aqui não, aqui é terra santa. Aqui é território consagrado a Yud Rei Vav Rei. Aqui é casa santa, lavada, remida pelo sangue do Cordeiro e Yahshua Mashiach. Então, nessa nova semana que nós vamos meditar, nós vamos fechar brechas, porque o inimigo da nossa alma, o adversário, ele fica nos espionando. Ele fica procurando o melhor momento. Especialmente, eu quero pedir aos irmãos que eu recebi um ataque espiritual na hora das refeições, né? Tinha muito tempo que isso não acontecia, porque muitas vezes quando você vai fazer uma refeição, você consagra a refeição ao Criador, mas às vezes você fica distraído. O seu espírito tem que estar vigilante até na hora das refeições, porque é um dos horários que o inimigo, o adversário das nossas almas, usa cavalos para lançar magia, lançar dardos, lançar setas. Esse momento que ele é o momento
de onde que você está mais descontraído, em família. Ali ele quer lançar destruição na hora da sua refeição, na hora da sua união, porque, né, o seu relacionamento é um altar, a sua cama é um altar, a sua comunhão com a sua família na mesa é um altar. E ele quer tirar esse altar, ele quer destruir este altar santo e sagrado pelo Criador. Todas as vezes que um familiar está unido, o inimigo, o adversário das nossas almas, ele vai usar cavalos que trabalham para ele, que são escravos, que já estão no tronco, escravizados, para levantar uma brecha. Isso, querido, pode ser pessoas de longe, pode ser pessoas do lado da sua casa, que ficam nas empreitadas, nos furos, nas gretas, nas frestas das portas, das janelas. Então nós temos que orar neutralizando, que o Criador ele coloque paredes intransponíveis nas nossas vidas, na nossa casa, para que o inimigo venha ficar surdo, para que o adversário das nossas almas venha ficar cego para não nos enxergar, para que o adversário das nossas almas venha ser silenciado, e toda invocação com os nossos nomes, quando ele tentar invocar ou escrever nas mesas de feitiçaria nossos nomes, que eles percam a força, que eles percam a força de escrever, que eles sejam confundidos, que eles sejam envergonhados, né? Então, eu quero pedir aos irmãos que uma das brechas que vocês devem fechar e atentar-se nessa nova semana é durante as refeições, em família. Porque está tendo ataques espirituais nesse momento. Durante as refeições, né? Que é uma hora santa, é uma hora sagrada. Especialmente quando você consagra ao Criador aqueles alimentos, né? Então, o espírito de perturbação, o espírito do caos, da destruição, quer se andar, mas aqui não. Aqui é território santo. Aqui é casa consagrada, aqui é altar santo do Criador. Entenda? Então, queridos, para essa nova semana, ao simples fato de você tomar um café da manhã, ore em sua família. Antes de sair do seu quarto, ore, entregue seu dia ao Criador. Tenha um devocional. Sabe, querido, quando nós entendemos que nós estamos sendo atacados, é quando nós desistimos de orar. Isso demonstra que nós estamos sendo atacados espiritualmente. Quando temos mais distração, quer assistir alguma coisa, deixa de meditar na Bíblia, deixa de ouvir um louvor, coloca tudo como prioridade, mas nunca como Criador, como primícia, como prioridade na sua vida. Isso faz com que nós venhamos enfraquecer e o adversário das nossas almas ter um passo à frente das nossas vidas, né? Ele venha agir com o diabo. A própria Bíblia fala que os filhos das trevas, eles são mais astutos. Eles ficam no silêncio para observar os filhos da luz. Eles nem gemem, eles nem miam para ouvir conversas, para ouvir um ponto de fraqueza sua. Se você é uma casa que tem o hábito de falar muito alto, começa a monitorar isso, começa a observar isso, porque é através das falas suas que o inimigo vai ouvindo o que você está falando, os seus planos, os seus sonhos, os seus projetos, e ali ele usa os cavalos, ali ele usa os encostos para fazer o quê? Para tentar paralisar, porque impedir de realizar não vai conseguir, mas ele vai tentar atrasar, porque o diabo ele entra no caminho para tentar atrasar, para tentar amarrar, para tentar destruir, para trazer perturbação, mas fique feliz, agradeça, alegre, celebre quando o inimigo está se levantando. Sabe por quê? Nós devemos celebrar, porque isso significa que nós estamos no caminho certo. Isso significa que nós estamos no centro da vontade do Criador. Seria triste, seria preocupante se nós estivéssemos levando uma vida onde não está tendo ataques espirituais, onde não está tendo tentativas de ataques espirituais, onde não está incomodando o inferno. Porque isso significa, se nós não estivermos, se a nossa presença, que clamamos por Ial e Alcha, não estiver incomodando, significa que nós estamos em comunhão com aquela situação, com aquele território. Significa que nós estamos em comunhão com aquelas pessoas que servem a entidades, com aquelas pessoas que os deuses dela é o pai da mentira. Então, quando existem ataques espirituais, quando existe ataques, quando você vê que o inimigo ele está desesperado, ele não deixa os cavalos em paz, no frio, na madrugada, os cavalos lá, colocando oferenda na rua, gelado, você só escuta a porta gemendo, pá, vixe, queridos, isso significa que o inferno está desesperado,
Isso significa que o diabo está desorientado, que as suas orações estão sendo como um terremoto no mundo espiritual. Então, vamos nessa semana vestir a armadura do Criador, fortalecer na força do seu poder, que é Ele que nos fortalece, é Ele que é nosso refúgio, né? Vamos revertir com a armadura do diabo, né? Com a sua sã palavra, com a sua doutrina, né? Para que nós possamos estar firmes contra as astutas do diabo, porque o diabo ele vai investir. Ainda mais se você está no centro da vontade do Criador, você pode ter certeza que ele vai investir. Quando você estiver próximo de conquistar algo, próximo de ser restituído algo na sua vida, próximo de você receber algo muito grande da parte do Criador, o diabo ele vai atacar, ele vai fazer algum tipo de ataque contra a sua vida. Você pode ter certeza. Sabe por que isso é fato? Porque isso ele quer mostrar para você que as suas orações não estão sendo ouvidas, que as suas orações estão sendo em vão. Só que, lembra de Daniel, quando ele propôs orar ao Criador? Ele recebeu a resposta depois de 21 dias. Mas o anjo do Criador veio para Daniel e falou: Daniel, desde o primeiro dia que você orou, eu já tinha escutado a sua oração. Só que existia um principado no caminho que impediu que eu trouxesse a resposta. Assim é comigo e com você. Quando nós oramos, o inferno vai colocar encostos, vai colocar cavalos no nosso caminho, espíritos malignos, vamos dizer diretamente, demônios mesmo, demônio em carne e osso no nosso caminho, para impedir, para tentar atrasar, assim conforme as orações de Daniel. Mas nós vamos desistir? E se imagina se Daniel tivesse desistido? E se ele tivesse desistido? Ele não desistia. Sabe por que ele não desistiu? Assim conforme eu não desisto das minhas orações, eu não desisto daquilo que o Criador colocou no meu coração, porque eu tenho certeza, eu conheço quem eu sirvo. Eu conheço sobre a unção de quem eu estou. Não é unção de homens. Não é sobre a unção de homens que eu vivo. Eu vivo sobre a unção de Yahshua Mashiach. E o Criador diz na sua palavra que se eu não for rebelde, se eu aceitar Yahshua, que Ele próprio será adversário dos meus adversários, inimigo dos meus inimigos. E aquele diabo, aquele inimigo adversário das nossas almas que entra no nosso caminho, querido, eu não quero estar na pele do cavalo, porque ele vai sentir o poder do Criador. Tem duas opções, ou converte ou converte. Não tem outra opção. Porque aqueles que levantam contra o ungido do Criador, ou converte ou converte. Não tem outra alternativa. Porque o poder do Criador não vai acontecer como eu quero. Não vai acontecer como você quer. Mas vai acontecer conforme o Criador sabe onde trabalhar. Ele sabe qual parafuso tem que apertar. Ele sabe qual parafuso tem que afrouxar. Então, entregue nas mãos do Criador todo o ataque, todo o levante das trevas contra a sua vida. E todas as vezes que você for atacado espiritualmente, você vai dobrar seu joelho no chão, dar graças ao Criador. Em gratidão, porque você está no caminho certo. Porque o inferno está se movendo, porque já perdeu. E lembrando, o adversário das nossas almas, o pai da mentira, ele não tem lugar, ele não tem hospedeiro. Até porque o Criador já, arrastou ele para baixo, acorrentado com correntes de fogo, silenciado no abismo. E ele, como rebeldia, porque ele foi rebelde, e o Criador arrastou ele para baixo, nas profundezas do abismo, o que acontece? Ele veio para a terra. Aí na terra ele não tem moradia. Aí ele fica circulando, andando de casa em casa, de cidade a cidade, de nação a nação, de estado a estado, tentando encontrar pouso. Aqui não, aqui é território santo. Aqui está fechado. Aqui está fechado com Yud Re Vav Re, na pronúncia Yal. E com o Filho Salvador Yahshua Mashiach. Esse canal ele tem a primícia de revelar os nomes do Pai e do Filho, que é Yud Re Vav Re na pronuncial, e do Filho Yahshua Mashiach, que o Pai honrou de sobremaneira, colocando o próprio nome no Filho. E todas as coisas é feito através de Yahshua Mashiach, que ele é nosso intercessor junto do Pai. Então nós neutralizamos todo o ataque, surpresas, nós neutralizamos todos os ataques durante as refeições, todas as bruxarias, todas as feitiçarias que são lançadas durante o momento de refeições nas casas. Que o Criador coloque um muro de fogo intransponível nesses horários, a partir de hoje aos irmãos, e que não venha sentir o ataque, mas que venha
perceber, ter discernimento só para neutralizar. Assim seja, queridos, assim seja. A palavra do Criador diz no livro de Isaías 52, versículo 6, que o meu povo conhecerá o meu nome. Se você chegou aqui pela primeira vez, seja bem-vindo, que o Criador Yud-Heh Vav-Heh abençoe a sua vida e que através da palavra, da sã doutrina que é ministrada, que você possa encontrar paz, que você possa encontrar luz, que você possa encontrar transformação e libertação no nome de Yahshua Mashiach. Nós não estamos lidando com nomes de blasfêmias, com nomes que foram colocados para adorar Deus sós. Não, nós estamos lidando, nós estamos declarando os nomes santos e purificados. Aqueles que, através de todo aquele que foi invocando Yahshua, estes serão salvos. Nós estamos declarando nomes que são santos, que temos que ter até cuidado no falar, porque é puro, é santo, né? Através a Bíblia relata que todo aquele que foi invocando Yahshua serão salvos. Então, para você ver, só de nós invocarmos ele, nós seremos salvos. Todo aquele que foi invocando, oh Yahweh, oh Yahweh, oh Yahweh, oh Yahshua, oh Yahshua, oh Yahshua, oh Yahshua, neutraliza toda a força maligna contra a minha vida, contra a vida dessa pessoa, contra a minha casa, contra os meus, contra a vida dessa pessoa, contra o trabalho dela, contra a família dela. E que toda investida maligna durante as refeições nós neutralizamos pelo poder, a autoridade do nome de Yahshua Mashiach. Sim, por um caminho veio, mas por 7 voltou. Judiado, estragado, cancelado, destruído, destroçados no nome de Yahshua Mashiach. Assim seja. Lembrando que a nossa luta, queridos, não é contra sangue e carne, mas contra principados e potestades. Evidentemente que a geração de Caim, aqueles que rejeitam o Criador, rejeitam o Filho Salvador, são conhecidos como os filhos das potestades. Por que nós falamos da geração de Abel a geração de Caim? A geração de Abel é aqueles que tentam fazer a vontade do Criador, mesmo sendo pecadores, se converte, pede ao Criador benevolência pelas suas vidas, sabe que são pecadores, mas se esforça para fazer a vontade do Criador nessa terra. E aceita Yahshua Mashiach. A geração de Caim é aqueles que fazem as coisas por fazer, não tem compromisso com a verdade, não tem compromisso com o Criador, muito menos com o Salvador. São filhos desobedientes que levantam altar de Baal, são filhos que são conhecidos como filhos da potestade, geração de Caim, que levam causa destruição às famílias, que querem trazer destruição no mundo, que traz, né, através de servindo altares de Baal, servindo a demônios, servindo a entidades, servindo a tudo, pau, pedra, madeira, bicho morto, né, sangue inocente, serve tudo, menos a verdade, menos a Bíblia Sagrada, a sã doutrina. Nós estamos, queridos, nos últimos dias, nós estamos no cenário apocalíptico. É momento de arrependimento, é momento de salvação. Isso eu me preocupo muito, porque esse canal é 880, ou você vai gostar ou você vai odiar. Porque eu não vou, às vezes eu vou falar o que o Criador ministra no meu coração, eu vou compartilhar. Não sou perfeita, não, longe de mim, não estou aqui para te obrigar a nada, você é livre, mas eu estou aqui para falar a verdade. Que nós estamos na era de Apocalipse, nós estamos nos últimos dias da igreja na terra, e se você não se converter, e se você não se voltar ao arrependimento, sabe o que vai acontecer com você? Você será acorrentado com correntes de fogo, silenciado nas profundezas do abismo, julgado, assim conforme o diabo foi julgado, condenado nos céus e na terra, e não tem moradia. A moradia dele, sabe onde que é? Nas profundezas do abismo, acorrentado com correntes de fogo, fogo santo, tá? E não somente isso, gemendo, rangendo. O que ele faz hoje? Hoje ele rodeia a terra, enquanto há tempo, né, que nós estamos nos últimos dias, tem pouco tempo a destruição, trazendo destruição, enganando a muitas pessoas. O Criador fala na sua palavra que se ele não tivesse abreviado os tempos, que nem os escolhidos se salvariam. Então acho que é o momento de você voltar ao arrependimento, né? Que vive na idolatria, que levanta a ira do Criador, levanta o altar de Baal. Queridos, vocês estão levantando contra a sua vida a própria condenação, né? Não estou aqui para criticar. Quer fazer, faz, mas tenha consciência que vai ter uma consequência. Isso que você está praticando, né? Tudo tem consequência, querido. Tudo que nós lançamos na vida do outro tem uma consequência.
Então, lance a verdade, lance a salvação, lance a oportunidade dessa alma ser resgatada do inferno. A gente lança, a gente fala, a gente evangeliza, mas a pessoa não quer, ela tem que decidir. Eu não posso obrigar, né? Então, que essa segunda-feira seja repleta das bênçãos do Eterno, que a manifestação dele comece a materializar na sua vida. E antes de fazer qualquer coisa, assim como Moisés disse, Pai, se a tua presença não estiver comigo, não permita que eu saia. Xalaim de Alcha, ótimo dia, uma semana de vitórias sobre a sua vida, uma semana das bênçãos resplandecentes do Criador sobre a sua casa, sobre a sua família, e que a glória da segunda casa nessa semana será maior do que da primeira. Xalaim de Alcha, assim seja.